Tá joia então? Amém? Todo mundo encontrou o nosso texto? Lucas 22, nós vamos ler do verso 31 a 34. E peço a você que faça uma leitura voz audível, se possível, vamos ler todos juntos. Vamos lá? Lucas 22, 31 a 34. Primeiro. Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Ele, porém, respondeu: Senhor, estou pronto a ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. Mas Jesus lhe disse: Afirmo-te, Pedro, que hoje 3 vezes negarás que me conheces, antes que o galo cante. Ainda vamos ler 54 a 61. A confirmação daquilo que Jesus disse. Diz assim o texto. Então, prendendo-o, o levaram e o introduziram na casa do sumo sacerdote. Pedro seguia de longe, e quando acenderam fogo no meio do pátio e juntos se assentaram, Pedro tomou lugar entre eles. Entrementes, uma criada, vendo-o assentado perto do fogo, fitando-o, disse: Este também estava com ele. Mas Pedro negava, dizendo: Mulher, não conheço. Pouco depois, vendo o outro, disse: Também tu és dos tais. Pedro, porém, protestava: Homem, não sou. E tendo passado cerca de 1 hora, outro afirmava, dizendo: Também este verdadeiramente estava com ele, porque também é galileu. Mas Pedro insistia: Homem, não compreendo o que dizes. E logo estando ele ainda a falar, cantou o galo. Então, voltando-se o Senhor, fixou os olhos em Pedro, e Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como lhe dissera: Hoje 3 vezes me negarás antes de cantar o galo. Então Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Evangelho de João, capítulo 21, verso 1 ao 17. Mais um texto um pouco longo, mas é aqui que vai se basear toda a nossa meditação nesta noite. O que nós lemos é para entendermos bem este texto que está aqui. Evangelho de João é o último capítulo de João, 21, de 1 a 17. Quem encontrou diz amém, quem não encontrou diz, como diz a irmã, diz misericórdia. A irmã disse: Você não falou misericórdia, irmã disse. Então, Evangelho de João, capítulo 21, verso 1 ao 17. Eu queria pedir a você que olhasse com bastante atenção, lesse, vamos ler um pouco mais compassado, mas com muita atenção, este acontecimento. Vamos ler todos juntos? Tem tudo a ver, é claro, é a continuação do que aconteceu com Pedro depois do que nós acabamos de ler. João 21, verso 1 em diante diz: Depois disso, tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos junto do mar de Tiberíades. E foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu, e mais 2 dos seus discípulos. Disse-lhes Simão Pedro: Vou pescar. Disseram-lhe os outros: Também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. Mas ao clarear da madrugada, estava Jesus na praia. Todavia, os discípulos não reconheceram que era ele.
perguntou-lhes Jesus: Filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Responderam-lhe: Não. Então lhes disse: Lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram, e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com sua veste, porque se havia despido, e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no barquinho, puxando a rede com os peixes, porque não estava distante da terra, senão quase 200 côvados. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas e em cima peixes, e havia também pão. Disse-lhes Jesus: Trazei alguns dos peixes que acabastes de apanhar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. Não obstante serem tantos, a rede não se rompeu. Disse-lhes Jesus: Vinde e comei. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: Quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Veio Jesus, tomou o pão, lhes deu, e de igual modo o peixe. E já era esta a terceira vez que Jesus se manifestava aos discípulos, depois de ressuscitado dentre os mortos. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, ama-me mais do que estes outros? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele disse: Apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: Pastoreia as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele lhe ter dito pela terceira vez: Tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: Apacenta as minhas ovelhas. Grande Jesus, grande Deus e Pai, na tua presença nós estamos para pedir ao Senhor perdão pelos nossos pecados e para pedir ao Senhor que nesta noite o Senhor fale no nosso coração mais uma vez e que o Senhor nos dê não apenas uma semana boa, mas que o Senhor nos dê uma semana na tua presença. Pedimos ao Senhor, ó Pai bendito, que a tua palavra seja certeira e toque no nosso coração. Que o Senhor venha, ó Deus bendito, me esconder no perdão que é dado na cruz, e não somente a mim, mas todos os teus servos, nos perdoando, nos limpando e nos dando a palavra do Senhor nesta noite. Que o Senhor toque no nosso coração, para a glória do Senhor mesmo é que eu peço. Amém, amém. Em nome de Jesus, amém. Você sabe qual a diferença entre arrepender dos pecados e arrepender e ter remorso? Você sabe qual a diferença? Isso faz toda a diferença na sua vida quando você lida com os seus pecados. Arrependimento é muito diferente de remorso, embora quando você vê uma pessoa com remorso e você vê uma pessoa arrependida, parece ser a mesma coisa. O remorso, ele é, sem dúvida, uma das coisas que a Bíblia reprova. O remorso é algo que a religião produz, o remorso é algo que o próprio pecado pode produzir, mas o arrependimento é coisa de Deus, é obra do Espírito Santo no seu coração. Irmãos, na nossa sociedade hoje, a nossa sociedade não valoriza o arrependimento.
Nós somos quase que como os muçulmanos. Os muçulmanos veem o arrependimento como fraqueza. Uma pessoa que se arrepende é uma pessoa que não merece crédito entre os muçulmanos. Por isso, aquele que pegou e tomou uma decisão tem que ir até o fim, mesmo que ele veja que aquele negócio esteja errado. Então, esse tipo de honra não é a honra cristã. A honra cristã é diferente. É quando você vê o seu erro e você percebe o seu erro e você se arrepende dele. Isso é virtude. E é uma das virtudes que é acompanhada pela fé. A fé gera o quê? Arrependimento. Guarde essa palavra aqui, arrependimento. A melhor coisa que pode acontecer na sua vida e que quebranta seu coração chama-se o quê? Arrependimento. Então vamos ver aqui algumas marcas que nós temos aqui nesse texto, nesses dois textos, sobre arrependimento e remorso. As duas pessoas que nós temos como figuras exatas do que é remorso e arrependimento são Judas e o apóstolo Pedro. Judas, como vocês sabem, traiu a Jesus. Está ali em Mateus capítulo 27, verso 3 a 5. Depois que ele traiu Jesus, ele tomou a seguinte atitude. Ele tinha ganhado quantas moedas de pratas? 30 moedas de pratas para fazer o serviço sujo. E depois de feito, ele notou que ele traiu sangue inocente. Isto é, aquele que não tinha cometido pecado. E ele vai atrás daquelas pessoas que fizeram a proposta para ele, os sacerdotes, e diz assim, olha, escute, eu traí sangue inocente. E depois de conversar, eles falaram assim, nós não temos nada a ver com você, o problema é seu. Você traiu sangue inocente, o problema é seu. Você decidiu isso, é assim que vai ficar. E ele pega as 30 moedas de prata e o que ele faz? Ele joga ali no templo, porque o dinheiro já não serve, ele vê isso. Mas ao sair dali, o que ele faz? Ele foi enforcar-se, retirou-se e foi enforcar-se. Pedro negou a Jesus. E o termo grego do texto que nós lemos aqui é que Pedro, ele primeiro, não conheço esse homem, não conheço. O outro chega e diz, você tem sotaque de galileu, você é da equipe dele. Só galileus, os galileus que estão aqui estão acompanhando esse homem aí. E é Jesus. E você tem sotaque de galileu, então você é da turma deles. Você é discípulo de Jesus. E ele diz, moço, eu não sei, não entendo nem o que você está falando, mas a forma de falar lá no grego é como se estivesse dizendo assim, moço, você está falando uma coisa que não tem nada a ver. Tem nada a ver com esse homem. Jesus, após ser julgado, e após Pedro fazer isso, o galo canta, Jesus está passando aprisionado, preso, voltando do julgamento da casa do sumo sacerdote, passa perto de Pedro, e Jesus o quê? Olha para ele, olha para você ver aqui, olha para ele, fixou os olhos em Pedro. Aquele olhar bem esclarecedor, né? Não é isso? E Pedro então se lembrou da palavra do Senhor, e aí Pedro saiu. E o que Pedro fez? Chorou amargamente. Um saiu e suicidou-se. O outro chorou amargamente. É preciso que você faça a diferença da seguinte maneira. O remorso, ele leva a pessoa até a culpa, mas nunca ao perdão. O remorso não consegue levar a pessoa ao perdão. Ele leva a pessoa a sentir a culpa, mas só até aí. Ele nunca chega ao perdão. O arrependimento não, conduz a pessoa até ao perdão. O remorso, irmãos, leva a pessoa a atentar contra a sua existência. O que Judas fez? Ele falou, eu agora vou tirar a minha vida não presta, a minha vida nesse mundo é um caos, eu só faço coisa errada,
minha vida é um caos, Pedro não atentou contra a sua própria vida. Quando Judas fez isso, ele estava dizendo: eu resolvo o problema da minha culpa. Eu não vou esperar Deus resolver o problema da minha culpa. Pedro foi, chorou o quê? Amargamente. Mas esperou Deus resolver. Notou a diferença? Notou a diferença? Eu quero que você sonde agora o seu coração e veja. Você arrepende ou tem remorso? Você já teve? Eu já tive remorso. E no remorso dá vontade de morrer. Sabe, irmão? Uma vontade de morrer. E eu já disse para vocês, que teve uma vez que eu tentei suicídio. Dá uma vontade de morrer. Você olha para a sua vida e você pensa em resolver sua situação. E você não confia que Deus pode resolver. Você quer resolver por conta própria. Em nome de Jesus, não faça isso. Amém? Amém? Não faça isso. Não tenha remorso no seu coração. Busque o arrependimento. Mas se você está arrependendo dos seus pecados, o peso da culpa vem, você chora o quê? Amargamente. Mas você toma algumas atitudes. E uma delas é esperar a restauração que vem de Cristo. E para as pessoas arrependidas, para nós, amém? Todos aqui se arrependem dos seus pecados? Para nós, Cristo traz a restauração. Vamos ver como é que Ele restaura a nossa vida? Agora, deixa a sua Bíblia aberta em João 21, e nós vamos caminhar por João, capítulo 21, e vamos ver como é que Jesus faz. Como é que Jesus faz com a pessoa arrependida? Enquanto você deixa a sua Bíblia aberta em João 21, eu quero lembrar que Jesus não foi socorrer Judas, porque Judas não esperou Jesus e socorrê-lo. Judas resolveu o seu caso sozinho. Eu não quero Deus resolvendo meu caso. Eu resolvo sozinho. Mas Pedro esperou. E quando Pedro esperou no Senhor, mesmo com as suas fraquezas, olha o que aconteceu. Vamos lá? Então, primeira coisa que nós aprendemos sobre o que Jesus faz para nos restaurar, para restaurar os arrependidos, é que Ele nos alcança onde estivermos. Vamos falar juntos? Ele nos alcança onde estivermos. No verso 3, aí de João, capítulo 21, verso 3, Pedro está com os outros discípulos. E vocês lembram, talvez vocês tenham lido, os outros correram, né? Na hora que Jesus foi preso, os outros, vazaram. Pedro ainda acompanhou de longe, né? Foi, negou a Jesus, mas os outros, todo mundo caiu fora na hora do aperto. E agora eles estão abandonados, ouviram dizer que Jesus ressuscitou, mas estão esmorecidos. E agora, olha bem para você ver. Pedro, verso 3, ele diz o quê? Vou pescar. O que significa vou pescar? Eu não sou digno de ser um seguidor de Jesus. Eu vou voltar para a pescaria. Jesus me chamou para ser apóstolo, ser pescadores de homens, mas eu não sou digno. Jesus nos visita e nos alcança na nossa indignidade. Quando nós nos sentimos o quê? Indignos. Ele vem ao nosso alcance e Ele nos acha lá, no meio da indignidade. Realmente, Pedro estava sentindo corretamente. Ele negou o quê? O Senhor Jesus. Mas o Senhor foi até onde ele estava. Ele diz, eu vou pescar. Pois Jesus foi lá. Olha aí o que aconteceu. Né? Jesus está aí no verso 4. Jesus chega lá onde ele está. Agora, ainda no verso 3,
Eles pescaram a noite toda. Você já imaginou um pescador? Olha a vida de Pedro. Ele é um pescador. Ele é chamado por Jesus para ser discípulo. Ele vai, larga a pescaria, larga azeite, larga tudo, e vai seguir Jesus. Na hora H, na hora mais importante, ele nega Jesus. Na hora mais importante dele demonstrar seu valor, demonstrar realmente que ele era um discípulo fiel ao Senhor, ele o quê? Nega Jesus. Aí ele sai de lá e fala, eu vou pescar. Passa a noite pescando, e o que acontece? Não pega nada. Agora imagina a cabeça de um homem numa situação dessa. Já imaginou? Falou, agora pronto, nem pescaria, nem discípulo, nem nada. Pois Jesus chega lá quando você não pega nada. Você já não, parece que não está valendo nada. Irmãos, quantas pessoas nesse mundo estão vivendo isso aqui? Já pensou? Já pensou isso aqui? Agora, olha aí o verso 4, junto comigo, leia o verso 4. Mas ao clarear Que hora que Jesus chegou lá? Olha aí. Estavam Jesus na praia. Jesus chegou ao clarear da madrugada. Ele chegou antes. Porque quando eles chegaram lá, já tinha coisa pronta. Ele chegou bem antes. Jesus estava lá na madrugada. No clarear da madrugada, Jesus estava lá. Irmãos, para um pescador que não trabalhou a noite toda, imagina, irmão Camilo, né? Ralou a noite inteira, joga tarrafa, limpa tarrafa, joga tarrafa, limpa tarrafa, joga tarrafa, joga peixinho fora, porque nesse é pequeno demais, não serve. Joga tarrafa, pega não sei o que, pega garrancha, engancha a rede, volta. Você já imaginou a vida de um pescador? Passou a noite toda, depois daquela frustração toda. Agora, clareando o dia, é o momento que eles voltam para casa, vazios, sem nada, decepcionados, frustrados, todo tipo de pensamento ruim, esmagados, indignos e tudo mais. Ao clarear, Jesus não esperou ao meio-dia, não esperou nada. Jesus não falou assim, eu vou dormir mais um pouquinho. Ao clarear, olha Jesus lá. Amém, queridos? Jesus chega na hora certa. Eu lembro de que meu pai chegou na hora certa. Deus mandou ele na hora certa, quando eu mais precisava. Jesus não tarda na vida daqueles que estão esperando nele. Amém, queridos? Jesus não tarda. Agora, olha só. A segunda coisa que nós aprendemos aqui é também maravilhoso. Verso 8 até o verso 14. Acompanhe comigo aí, nesses versos, algo maravilhoso. Jesus lida cordialmente conosco. Jesus lida o quê? Cordialmente. Você sabe o que é cordialmente? É segundo a retidão e a amabilidade do seu coração. É quando ele junta a cordial vem de coração, é quando ele põe todo o seu coração com toda a amabilidade, com toda a bondade, gentileza, toda a fraternidade, tudo no seu coração, ele põe ali naquele momento e toda a verdade. Ele não faz isso fingido, mas ele faz o quê? Toda a verdade. Jesus colocou, chega para eles assim, com este coração cordial. E aqui tem uma coisa importante. Note bem como é que Jesus começa aqui, ó. Acompanhe na sua Bíblia, veja comigo. Verso 8. Verso 5, melhor dizendo. Verso 5, todos juntos? Perguntou-lhes Jesus, filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Começa com uma conversa bem trivial. Uma pessoa na beira da praia gritando para alguém que está a 100 metros, um grupo de pescadores a 100 metros, 200 côvados, dizendo, vocês têm aí alguma coisa para comer? Aí você vê uma coisa maravilhosa. Uma conversa bem informal. Começa assim, na trivialidade da sua vida. Jesus age nas trivialidades, tá bom, irmãos? Lembre disso. Jesus age na coisa mais trivial, na coisa mais simples. Ele está agindo ali. E ele começa,
tendes aí alguma coisa para comer? E eles disseram, não. Jesus já sabia, gente? Oh, com certeza. Ele disse assim, lancem as redes, verso 6, lancem as redes, aonde? À direita, e vocês vão achar. Mas como é que ele sabia disso? Porque quem estava ali é o Senhor do universo. Ele criou cada um daqueles peixinhos, ele gerou cada coisa, cada pedra, cada coisa que está ali. Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. O universo existe por causa de Cristo. Tudo existe por causa dele, para ele e pela mão dele é sustentado. Ele governa todas as coisas. Ele então diz, joga do lado direito, porque vocês vão achar. E eles jogam e a rede então está cheia. João então escuta isso e diz assim, eu conheço esse aí, eu conheço. É o Senhor, Pedro. Pedro, que tinha se posicionado como líder, e era um líder fracassado agora, porque tinha negado o Senhor, aqueles de quem esperavam um exemplo, agora é um líder em fracasso, recebe aquela voz de João dizendo, é o Senhor. E ele que está ali só com as roupas, no original é ginásio, que é roupa, pouca roupa, né? Como no ginásio para fazer, tem que ser com pouca roupa. Então ele está com poucas roupas, não é que ele despiu, aí você viu, leu no texto, despiu, ele fica pelado lá, não é peladão, pescando pelado. Não, ele estava com poucas roupas, né? E ele então veste ali suas roupas e desce, provavelmente andando ali naquela praia, 100 metros em direção ao Senhor. Ele vai em direção ao Senhor. E ali nós temos algo importante. Jesus, então, quando ele chega ali, o que é que eles verem? Quando eles chegam ali, eles viram, verso 9, todos juntos, ao saltarem em terra, viram ali umas brasas e em cima peixes e havia também pão. Olha, irmãos, Jesus já tinha preparado uma brasinha, mas já foi na beira de um rio. Quem gosta tem que pensar, na beira de uma praia, com a brasa, ali tem os peixes, e tem o quê? Pão. O que você nota nisso? Que foi tudo planejado. Jesus já trouxe os pães, já preparou o peixe para receber os seus discípulos, que na hora do aperto, vazaram, e Pedro não apenas fez isso, mas ele negou severamente o Senhor Jesus. Mas ali está tudo pronto. Ninguém fala sobre o assunto. Verso 9. Eu pergunto para você uma coisa aqui, antes da gente prosseguir. Se fosse você, alguém negasse, traísse ou enganasse você, ou fizesse o mal, e de repente você estivesse diante dessa pessoa, o que a gente tende a fazer? É agora que esse miserável vai ver, né? Eu vou lançar tanto argumento agora que eu vou destruir esse camarada. Não é assim? Mais ou menos isso, tá? Gente, quando alguém erra com você dentro da sua casa, o que você faz? Você fica esperando ele como? Menino, quando ele chegar, não é assim? Cabo de vassoura, não, né? Jesus espera como? Jesus faz, gente, um ambiente maravilhoso. Se fosse nós, talvez a gente preferiria um quarto escuro, com aquela lâmpadazinha, quem já viu no filme de tortura, sabe? Uma cadeirinha, amarra o sujeito aqui, na cadeira, e você começa com um alicate a fazer assim, tá, uma marreta do lado, e a pessoa já está lá, não, moço,
Pelo amor de Deus, moço. Não é assim? A gente arma a tortura. Você não faz isso dentro de sua casa quando você está esperando o marido, a esposa, mas você faz de outro jeito, não faz? Fala a verdade. Com as palavras, nós não torturamos pessoas? Torturamos ou não torturamos, gente? Atrasa o almoço, aí você, tá vendo, não é assim? A hora que ele chegar, ele vai ver aquele infeliz. Irmãos, Jesus age com o quê? Cordialidade. Ele recebe os discípulos com cordialidade. Aqueles que estão arrependidos ali, estão perdidos, mas ele age com cordialidade. Verso 10 em diante, ele ainda chama para compartilhar e dizer, olha, traz aí alguns peixes que acabastes de apanhar, vamos aqui comer. Simão vai lá, pega no barco o peixe, traz, e são muitos. Há uma mistura, irmãos, de trivialidades e milagres. É assim que Jesus age. E aí no verso 12 ele faz um convite. Qual é? Vinde e comei. Nenhum dos discípulos, então, pergunta nada, porque para fazer desse jeito, eles sabem. Esse aí é o mestre. Esse é Jesus. Ninguém precisa falar mais nada. Agir desse jeito é só o mestre. E aí, meus queridos, verso 13, encerra essa parte. Vamos lá no verso 13. Veio Jesus, tomou o pão, e lhes deu, e de igual modo, o peixe. Uma coisa interessante. Jesus é Senhor, mas aqui ele se porta como o servo. O servo que serve àqueles que o ofenderam. Irmãos, eu tenho absoluta certeza, se eu fizesse assim com a minha família, eu ainda não faço assim, seria melhor. Se você que é mulher fizesse assim com seu marido, seria muito melhor. Se o marido fizesse assim com a esposa, seria muito melhor. Agir desta maneira. E o Senhor chega com esse coração, e ali eles comem. E agora eu quero que você vá ao verso 20, que não está aqui na nossa lista, mas vá no verso 20. Diz assim, então Pedro voltando-se viu que também o seguiam o discípulo a quem Jesus amava. Então, o que está do verso 15 até o verso 17, que é o diálogo de Jesus com Pedro, eles estão falando e andando, viu, gente? Jesus está andando com os discípulos. Depois que eles comeram, ninguém tocou no assunto enquanto estava comendo. Ô irmãos, a hora do almoço não é hora de lavar roupa suja não, viu, irmãos? Não é lá em casa. Não é? A hora do almoço não é hora de... A hora do almoço é a hora do almoço. Vamos comer, é hora de comer. Isso faz parte da cordialidade, isso faz parte de quê? Isso faz parte de um tratamento amoroso. Outra coisa, não confronte as pessoas no meio das outras. Porque o verso 20 nos indica que Pedro e Jesus estavam à frente, caminhando os dois juntos, sozinhos. Os discípulos vinham atrás. E a questão era o seguinte, se Pedro, que era líder, fracassou naquele momento, quem ia tomar a liderança era João, discípulo amado. Então ele olha e fala assim, quem é que vai ser o líder? Você está me entendendo? Os dois estão andando juntos, mas eles tiveram uma conversa, Jesus e Pedro. E é aqui que está o ponto central de como Jesus trata e restaura as nossas vidas quando nós nos arrependemos. Ele agiu então até aqui com graça, soberania, serviço, compartilhamento, com toda amabilidade. E eu quero deixar uma ilustração dessa amabilidade do nosso Senhor da seguinte maneira.
Em João capítulo 8, verso 1 a 11, nos conta a história de uma mulher que foi apanhada em quê? Em flagrante adultério. Aqueles homens ali de Israel, religiosos, durões, deixaram o homem que ela teve as relações, nem tocaram no assunto do homem, mas pegou a mulher pelos cabelos e levou diante de Jesus, jogou-a no chão e ameaçou apedrejá-la, segundo a lei de Moisés. E Jesus trata aquela mulher com a mais doce amabilidade que nós podemos ver em todas as Escrituras. Mas também era só aquela mulher que estava de joelhos aos pés de Jesus. Todos os outros saem envergonhados e derrotados. E aquela mulher sai restaurada. Amém, queridos? Jesus faz isso com as pessoas que se arrependem. Toda pessoa que chega arrependido diante dele é tratado com a doçura de todo o coração de Deus e sai restaurado. Toda pessoa sim. Jesus então passa para a parte mais dolorosa, que é a parte que ele vai tratar do coração da pessoa que está arrependida. Verso 15 a 17, vamos ler juntos? 15 a 17, leia comigo, todos juntos. Diz assim: depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? A pergunta aqui é muito importante. Jesus diz assim: Simão, você me ama mesmo, aquele amor verdadeiro, mais do que os outros? Você disse que lá em Lucas 22, lembra quando nós lemos? Você disse que você era acima da média, né? Você disse assim: olha, ainda que todos os outros te neguem, eu todavia te seguirei até a morte. Então Pedro estava dizendo: os outros podem falhar, eu sou melhor do que os outros, eu sou melhor do que os outros, eu sou o melhor, estou melhor, estou melhor, estou melhor. Qual o problema do coração de Pedro? O seu orgulho. O seu orgulho. E Jesus começa assim: Pedro, depois de tratá-lo bem, depois de fazer aquela ceia, depois de fazer tudo ali, o clima tudo direitinho, e mostrar que ele está ali para restaurar e não para condenar, ele chama Pedro e diz: como é que é, Pedro? Você me ama daquele jeito que você me falou? E no original ele diz assim: o senhor sabe que eu gosto muito do senhor, eu sou seu amigo. É o que ele diz aqui no final do verso 15, ele diz: respondeu, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo, ou tu sabes que eu sou seu amigo, filéu no grego, né? Como filosofia, amigo da sabedoria. Ele diz: o senhor sabe que eu sou amigo do Senhor. E Jesus diz assim: então, Pedro, vamos restaurar seu ministério, apacenta aqueles cordeirinhos, os meus cordeirinhos, a minha igreja, o meu povo, apacenta, cuida deles, como eu os vejo, como cordeirinho, como os que necessitam dos cuidados mais básicos. Anda certamente mais alguns passos, e Jesus então diz para Pedro, novamente: então, Pedro, você me ama mesmo assim? Verso 16, você me ama? E aí, note que Jesus já mudou um pouco, ele já não diz mais do que estes. E Pedro continua na mesma frase: sim, Senhor, tu sabes que eu sou seu amigo do peito. Disse Jesus: então, Pedro, apacenta o que agora? As minhas ovelhas. Vai apertando, agora são as mais crescidinhas. Dá mais trabalho do que as criancinhas. E agora, a última vez, verso 17. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ter lhe dito pela terceira
vez, tu me amas? Por que ele se entristeceu? Foram quantas vezes que ele negou Jesus? 3 vezes. E Jesus estava chegando naquele ponto e dizendo: olha, Pedro, não é por ali, não é por aí, não é dizendo eu posso, eu te seguirei, eu sou, eu, não. E aí Pedro então diz, respondeu-lhe, Senhor, vamos ler todos juntos, Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. O mais interessante nessa parte é que o verso 17, Jesus não pergunta para ele, você me ama verdadeiramente, mas Jesus está dizendo aqui no original assim, você é meu amigo mesmo como você me falou, das 2 últimas vezes? E Pedro diz assim, triste, mas ele diz, Senhor, tu sabes todas as coisas. Eu não sei de nada, não. Mas o Senhor olha aqui dentro do meu coração e vê que eu sou teu amigo. Sonda-me, Senhor. Sonda o meu coração. Porque só o Senhor pode afirmar o que está no fundo do meu coração. Só o Senhor pode ver isso. E Jesus então diz o quê? Então no finalzinho, apacenta as minhas ovelhas. Agora Pedro está restaurado. Pedro está restaurado. Meus queridos, esse é o Senhor Jesus. Ele visita o arrependido. Em Lucas capítulo 15, verso 1 a 7, o próprio Jesus conta a história de um pastor que tinha 100 ovelhas e uma delas se perdeu. Ele deixa 99 no aprisco e vai nos confins, nos lugares mais difíceis, e vai atrás dela buscar aquela uma que se perdeu. Ora, um pastor naquelas condições, na Judéia, tendo 100 ovelhas, ele era riquíssimo. E ele não largaria o seu conforto e as 99 no comando de uma pessoa e embrenharia no meio de desertos, de lugares difíceis, sofrendo o risco de ser apanhado por um lobo, por um leão, por um urso que existia, atrás de uma ovelha. Era muito arriscado, mas Jesus estava ilustrando o que ele fez. Amém? E ele encerra lá dizendo que ele faz isso pelas ovelhas que se perderam, ou que sabem que se perderam, que estão arrependidos. Meu querido, a melhor coisa que pode acontecer no nosso coração é andarmos o quê? Arrependidos. Arrependimento é fraqueza? Os muçulmanos diriam que sim. Esse mundo que diz que você é autônomo, senhor de si mesmo, e diz, o corpo é meu, portanto eu faço dele o que eu quiser. A vida é minha, portanto eu faço dela o que eu quiser. Eu sou o senhor de mim mesmo. No arrependimento você diz, não, Senhor, tu sabes todas as coisas. Eu entrego a minha vida nas tuas mãos. Amém? Olha que coisa diferente. O arrependimento é fraqueza? É, mas é a fraqueza de uma ovelha que se lança nos braços do bom pastor. O arrependimento é fraqueza? O arrependimento é fraqueza, mas é a declaração de que nós estamos agora andando com o pastor das nossas almas. Amém, queridos? Portanto, eu quero te desafiar a uma coisa: arrependa-se dos seus pecados. Diga isso comigo: arrependa-se dos pecados. Outra vez, arrependa-se dos pecados. Não importa onde você está, Jesus, ele te alcança, se você está arrependido. Eu sei que hoje deve ter pessoas arrependidas nesse Brasil, nesse mundo, e essas pessoas não ficarão sem Jesus hoje.
Amém? Todo aquele que vem a mim, disse Jesus, eu jamais o rejeitarei. Todo aquele que vem a mim, ele jamais negará. Ele nos trata amavelmente. Ele purifica o nosso coração dos nossos orgulhos, da nossa leviandade, a nossa tolice, a nossa ignorância espiritual. Então, nosso chamado deve ser: arrependa-se, porque sem arrependimento não há cura, sem arrependimento não há paz. Nós ainda estamos nos pecados sem arrependimento. Sem arrependimento não há restauração, irmão. Sem arrependimento. Mas quando você se arrepende, então você tem paz no seu coração. Os melhores momentos da minha vida foram aqueles momentos que eu, arrependido, me prostrei diante do Senhor e entreguei meu coração ao Senhor. Dali eu saí em paz. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra, que nos instrui, Senhor Jesus, a nos arrependermos dos nossos pecados. Senhor, como o apóstolo Pedro, no dia de Pentecostes, depois de passar por essa experiência, diz assim: arrependei-vos e convertei-vos, para serem cancelados os vossos pecados, a fim de que da presença do Senhor venha tempos de refrigério e que envie Ele o Cristo. Assim como Ele reverberava, como Ele manifestava aquilo que o Senhor fez na vida dele, assim nós queremos dizer para este mundo perdido: arrependei-vos e convertei-vos, para serem cancelados os pecados e que venha paz ao coração, tempos de refrigério pela presença de Cristo. Senhor, que assim esteja o nosso coração nesta noite, arrependidos, o coração de cada um aqui, arrependidos dos pecados. Não nos deixe entregar ao remorso, à loucura do remorso, que abandona o Senhor, que despreza o perdão do Senhor, que afasta do Senhor, que procura resolver os problemas com as nossas próprias mãos, mas nos dá, Senhor, atitude de Pedro, mesmo na fraqueza, fugindo, indo pescar, mesmo ali naquela situação, ele esperou o Senhor chegar, e o Senhor chega, e o Senhor alcança, e o Senhor chega cordialmente, e o Senhor cura o coração que está doente pelo pecado. Que o Senhor faça isso com cada um de nós, e que nós possamos levar essa palavra a outras pessoas, no nome de Jesus. Amém. Amém. Glórias a Ti, ó Pai.